E agora nós vamos bater um papinho sobre o que fazer quando o paciente relata que não tem dinheiro para realizar os exames laboratoriais na estética, né? Essa é uma queixa muito comum que algumas pessoas me mandam mensagem aqui em inbox e falam: ai, Júlia, mas o paciente fala que não tem dinheiro, não quer fazer os exames. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso para você quebrar aí essa objeção do seu paciente e já continuar solicitando esses exames para avaliar melhor os seus pacientes, tá certo? Quando você tem clareza da necessidade daqueles exames, como eles vão te ajudar, você consegue passar essa informação de fácil entendimento para o seu paciente. E aí o seu paciente ele vai compreender que realmente aquilo é importante, caso ele queira resolver aquela disfunção estética uma vez por todas, ou seja, eliminar o mal pela raiz, se ele quer resolver a causa. Caso ao contrário, se esse paciente se recusar a fazer os exames ou não trouxer os exames para você avaliar, você vai ficar realizando procedimentos nesse paciente que pode ter sucesso, como pode não ter sucesso. E uma vez que o paciente tem clareza dessas chances de dar certo ou de não dar certo, e que as chances são muito maiores de não dar certo, esse paciente, ele por si só, ele vai querer te levar os exames para você avaliar. Então, se o paciente está apresentando uma resistência, é porque você, como profissional, você não está conseguindo passar para ele o porquê que aquilo é importante para você. E se você não consegue passar essa informação, ele não vai ver que é importante, não vai querer realizar, tá? Caso ao contrário, ele vai fazer. Outra questão é assim: vocês podem utilizar exames dos pacientes que já estão prontos. Praticamente todos os pacientes têm um exame de hemograma que foi feito naquele último ano, que foi feito naquele último 6 meses, ou até menos tempo. E você pode utilizar isso daí. Às vezes vocês falam assim, ai, Julius, mas qual que é o prazo, né, desse exame? Se é um paciente que ele não está apresentando patologia, não estava no processo agudo quando foi coletado aquele exame, você pode aproveitar isso tranquilamente com 6 meses ou um pouco mais. Os meus pacientes que eu faço acompanhamento aí a nível de só de funções metabólicas, que eu já tenho o acompanhamento deles, às vezes eu olho esse paciente uma vez por ano, às vezes de 6 em 6 meses. Quando eu estou ajustando ainda a suplementação, eu faço exames mais frequentes até eu encontrar a concentração necessária para aquele paciente. Quando eu já consegui encontrar uma suplementação e a concentração necessária, eu mantenho aquilo e solicito exames com menos frequência, tá? Então, esse paciente pode sim trazer para você exames que ele já tem. Então, ele vai economizar, não vai precisar gastar, ele pode trazer esses exames que ele já tem em casa. Uma outra questão é convênios, né? Às vezes, o seu paciente ele tem convênio de saúde, ele pode realizar esses exames pelo convênio. Hoje, de acordo com a legislação dos convênios, quem pode solicitar exames pelo convênio são os profissionais médicos, independente de qual seja a especialidade, profissionais dentistas e os nutricionistas. Então, nós, estetas, pelo convênio, nós ainda não podemos solicitar. Nós podemos solicitar pelo particular, mas pelo convênio ainda não. E você pode fazer parcerias com esses profissionais para que você possa solicitar esses exames pelo convênio, para que esses profissionais troquem aí o seu pedido e você solicite isso pelo convênio. Assim, o seu paciente não vai gastar dinheiro. Outra questão também é em relação ao SUS. Alguns pacientes de algumas alunas minhas, aliás, algumas alunas minhas têm relatado que às vezes perde o exame para o paciente vai no SUS e faz aquele exame lá. Então, isso tem dado certo, tá? Eu, em especial, nunca pedi nenhum exame pelo SUS, para o paciente fazer pelo SUS, porque como o CRO é aceito pelos convênios, então os meus pacientes geralmente fazem pelo convênio. Mas eu tenho vários alunos que já relataram que o paciente vai até o SUS e consegue fazer isso tranquilamente. Então, é uma opção, desde que você apresente isso para o seu paciente, tá? E aí, o paciente tem que ter clareza que quando você consegue avaliar as funções metabólicas dele baseado nas informações contidas nos exames laboratoriais, você não somente vai devolver saúde para ele, que às vezes é algo que naquele momento isso não é importante, porque uma vez que você vai avaliar os exames baseado nos valores ideais e não valores de referência, esse paciente ele ainda está apresentando sintomas subclínicos.
ele não está apresentando ainda sintomas de patologia, porque teoricamente ele não tem uma patologia instalada. E aí esse paciente, por ele não estar apresentando uma doença, um desconforto, talvez ele se torne um pouco resistente aos exames. Mas quando você explica para ele sobre os valores ideais, a importância de avaliar esses exames muito precocemente, de verificar se ele está com esses analitos dentro ou fora dos valores ideais, na importância da longevidade, da qualidade de vida e tal, esse paciente vai começar a ter entendimento e ele vai começar a querer que você oriente ele em relação a essa melhora de qualidade de vida. Por fim, esse paciente vai ter também um resultado melhor em resposta aí à disfunção estética que ele veio te procurar. Uma vez que você descobre qual que é a causa dessa disfunção estética, fica muito mais fácil resolver o problema, ao invés de você ficar aí no sorteio da sorte de qual protocolo que vai responder para aquele paciente, de qual procedimento que você vai fazer, de qual aparelho e tal. Então, acha a causa através dos exames, soluciona isso através da suplementação, e aí com isso você vai estar devolvendo a homeostase daquele corpo. Consequentemente, a disfunção estética desse paciente vai resolver. Então, em relação a tempo e dinheiro, se o paciente não fizer os exames ou não trouxer os exames para você avaliar, como você vai ficar aí à mercê da sorte do metabolismo dele, pode ser que esse paciente gaste mais dinheiro e mais tempo para você conseguir um resultado. E esse resultado pode, inclusive, não vir. Agora, quando você explica para ele que através de uma correta avaliação dos exames, você consegue ser mais assertivo, reduzindo aí o tempo de tratamento, entregando uma resposta mais rápida e acaba economizando dinheiro para esse paciente não vai pensar aí duas vezes em relação a trazer os exames ou realizar os exames para vocês, tá certo? Eu, gente, não tenho dificuldade de solicitar exames para os pacientes. Claro que hoje a grande maioria dos pacientes me procuram já com o propósito de olhar os exames dele, até porque eu divulgo e trabalho bastante sobre isso nas minhas redes sociais, então o paciente já vem para mim muito mais conscientizado. Mas aqueles pacientes que às vezes não têm essa conscientização, eu consigo explicar para ele detalhadamente o porquê que eu preciso dos exames, de forma que esse paciente deseja fazer os exames. E nunca ele vem sozinho, geralmente ele vem, traz os exames do marido, da mãe, do pai, do vizinho, que é do filho. Por quê? Porque ele compreendeu a importância. E o mais lindo é que quando você avalia isso de acordo com os valores ideais, que você explica para ele tudo muito precocemente, o paciente começa a entender o porquê que ele está apresentando aquelas disfunções estéticas, o porquê que aquelas disfunções estéticas estão se acentuando cada vez mais, o porquê às vezes que ele tinha uma manchinha pequena de melasma e agora está tomando uma proporção maior, o porquê que ele está aumentando a flacidez. Então tudo é muito lindo porque a gente consegue explicar isso para o paciente. E aí esse paciente, ele começa a ter melhoras de outras queixas que ele não havia ainda atentado que tem, como às vezes falta de concentração, falta de libido, variação de humor, falta de energia criativa, um pouquinho de tristeza e tal. E quando você consegue devolver a homeostase para esse corpo, todos esses fatores, todos esses sintomas, eles melhoram. E aí o paciente vem para você e fala assim: olha, a minha disfunção estética ainda não está 100% conforme eu gostaria, mas eu percebo que a minha qualidade de vida está maravilhosa, já melhorou bastante desde que eu comecei a seguir as suas orientações e usar a sua suplementação. Estou outra pessoa, estou muito mais feliz, estou disposta, estou legal, e isso é muito gratificante, porque acaba incentivando o paciente a continuar no tratamento, a continuar a seguir as suas orientações, e uma vez que o paciente segue as suas orientações, os seus resultados, é impossível eles darem errado, porque o paciente está colaborando com as suas orientações, e às vezes a gente tem muito do paciente não colaborar com as nossas orientações, não seguir, e aí a gente não conseguir ter um resultado. E quando você trabalha mostrando para o paciente como que estão as funções metabólicas dele, esse paciente, ele consegue visualizar o que está acontecendo.